obrigado, Guto. Fazendo sempre também, agradecendo aí, Guto já faz o agradecimento sempre aí para os contribuintes, para os patrocinadores. Sempre importante, né? Porque na verdade a gente está compartilhando conhecimento. Aí gostaria inicialmente de me apresentar. Meu nome é Carlos Alberto Coutinho, né? Eu sou economista, tenho aí uma vocação na área de finanças, sou auditor. Eu acho que a primeira pergunta que as pessoas devem estar fazendo é o que um economista auditor está fazendo aqui, né? Na verdade, pode passar, tudo começou com esse senhor simpático aí, é meu pai, tá? Chegamos em Brasília no ano de 1983 e ele já tinha no sangue, na veia, o pai dele era um agricultor, a intenção de se tornar agricultor. Ele era funcionário do Banco do Brasil e ainda trabalhando comprou uma chácara, um lugar para se entreter quando se aposentasse. Então, a inspiração nossa foi ele que, apesar da gente ter ouvido muito falar aqui em Minas Gerais, Bahia, meu pai se tornou produtor de café. Pode passar. Então, ele adquiriu uma fazenda. Fazenda a gente chama de fazenda porque é um pouco maior que chácara, né? Mas acaba não sendo um grande produtor. Em 1988, na região do Lago Oeste, aqui em Brasília, né? Fez muita coisa entre 88 e 2003, do ponto de vista de plantou arroz, plantou feijão, criou gado, leite. Nada deu certo, né, no fim das contas, porque efetivamente ele nunca se empenhou realmente e sempre teve algum problema com as outras atividades. Começou a plantar café, ganhou de presente umas mudas em 2003, né? Ele queria comprar 100 mudas e um amigo mandou 3.000 mudas, né? Não é o foco aqui agora, um dia ainda vocês vão descobrir a história. E depois de uma década ele se tornou fornecedor de uma empresa italiana muito famosa, né, chamada Illy Cafés. E para fornecer para ele já é uma vitória, porque nem todo produtor consegue fornecer para ele. E aí ele tem um concurso antiguíssimo, um concurso que data aí dos anos 90, nós estamos na 30ª edição desse concurso. É um concurso que estimula os fornecedores da empresa no Brasil inteiro a melhorarem, a produzirem um café de melhor qualidade. E meu pai conseguiu a proeza em 2013 e 2014 de ser o campeão regional, ou seja, ele foi o campeão do Centro-Oeste na questão dos cafés especiais, passou a ser fornecedor da Illy em 2010, mais ou menos. Começamos a mandar nossos cafés para determinados concursos, tivemos vários bons resultados do ponto de vista de, entre as melhores amostras, 2 vezes, um dos maiores concursos do Brasil de Coffee of the Year, que é feito na Semana Internacional do Café. Um deles da BSCA, como foi citado aqui, que é o Cup of Excellence, também nós ficamos entre as melhores amostras de café. E em 2019 nós conseguimos a proeza de ganharmos o Prêmio Nacional da Illy, né? Foi realmente algo que são em torno de mais de 1.100 amostras que chegam, mais de 1.000 produtores do Brasil inteiro, que são os produtores da própria Illy. E além de campeão regional, óbvio que quem era o nacional, a gente foi campeão regional também. Era a primeira vez que alguém fora do ciclo café com leite, né? Para quem conhece Minas ou São Paulo, ficava entre os 3 finalistas, né? E fomos para Nova York, né? A gente só soube do resultado lá em Nova York. E em Nova York a gente descobriu que a gente era o campeão brasileiro entre café, um café plantado aqui em Sobradinho, viu, gente? Que foi colocado. E a gente ganhou. A gente sabe quais são os 40 finalistas e só para curiosidade para vocês, entre os 40 finalistas eram 37 mineiros, 2 paulistas e a gente. E a gente ganhou o Prêmio Nacional da Ilha. Pode passar. Então, a nossa história agora como torrefação surge dessa saga do meu pai e que toda a família, minha mãe resolveu tocar a parte de torra e eu fui um dos filhos selecionados para ajudar a minha iniciativa foi na parte de torra, né? Então trouxe algumas informações, a gente já viu aqui o Anderson e a Carol falando sobre algumas informações sobre café, eu vou complementar e entrar no foco principal nosso, que é a torra. Então, para quem não tem o conhecimento, acho que a maioria que deve estar aqui tem esse conhecimento, o café que a gente toma é a semente do fruto produzido pelo cafeeiro. Então, o material que é torrado e depois moído e depois
infusionado, colocado para extrair uma bebida, é a semente do fruto produzido pelo cafeeiro, tá? O fruto é comestível, tá, gente? É muito gostoso, é bem docinho. Tem pouca polpa, né? É uma semente grande, pouca polpa, mas é um fruto gostoso. Pode passar? Então, já foi falado aqui, a Carol falou sobre a origem do café na Etiópia, né? Falou também que inicialmente o café era consumido inteiro, né? Na verdade, o fruto todo era esmagado e misturado com um pouco de gordura, para que ele pudesse ser carregado em viagem. Era uma fonte de energia, entendeu? Por volta do ano de 1300, eles começaram a torrar esses grãos, as cascas e a própria semente, né? Em barro, em panela de barro, prato de barro cru ou vaso de pedras em cima de fogueiras. Então, aqui é que surge a nossa fase de torrefação do café, né? Por volta do ano de 1300. Então, trouxe aqui algumas curiosidades, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que surgiu aí um cilindro individual de metal, feito de metal, tem até uma ilustração dele aqui, foi em torno do ano de 1650, em que você colocava a semente do café num cilindro e aquecia esse cilindro. Aqui é mais uma curiosidade que vocês vão ver mais para frente, fazer uma comparação, aí também ressaltando o que o próprio Guto falou, a participação da engenharia dentro da cadeia do café é gigantesca, né? Desde a parte de agronomia até, olha as máquinas desde quando elas são feitas, né? Então aqui eu tenho para vocês 2 torradores de café, um a gás, o do lado esquerdo, e o outro a carvão, do lado direito, né? Então, se vocês olharem o formato, mais para frente vocês podem comparar, vocês vão perceber que o formato de um torrador de café hoje é igualzinho esse formato de 1900. E com a mesma lógica do primeiro torrador, um cilindro que é aquecido e até que o café passe pela transformação de se tornar um café torrado. Então, os objetivos da torra, né? Os objetivos principais da torra é desenvolver e destacar os atributos sensoriais de cada café. Como foi colocado aqui, né? Cada fruto, aí vai depender, talvez tem uma palestra muito interessante de um grande amigo, Felipe Orioli, que vai falar de vocês da semente à xícara. Eu acho que ele vai abranger bem isso aí para vocês entenderem como é que aquela fruta adquire aqueles sabores, adquire aquela qualidade e aqueles atributos que vão terminar na xícara que vocês bebem. Preservar, então, quem torra tem que estar preocupado em preservar as características originais daquele café. O que o terroir deu àquele café tem que ser o objetivo principal. Eu vou garantir que na torra, quando aquilo for torrado, você possa sentir aquilo que o produtor tanto trabalhou para produzir, né? Então, através de um tratamento térmico correto, certo? E isso é feito, como vocês viram, desde 1650, com a evolução aí das máquinas. Então, basicamente, a gente tem esse fluxograma aqui. A gente tem uma semente de café, onde a gente coloca calor por um determinado tempo. E o que a gente vai verificar são reações físico-químicas acontecendo o tempo inteirinho, desde o começo da torra até o fim dela. Olha aí a grande participação, inclusive, de engenheiros novamente, né? Diversas reações físico-químicas acontecendo num produto alimentício. Então, ficou destacar, nós temos inclusive uma palestra no final sobre química do café, onde isso aqui deve estar mais destacado, como é que isso interfere na qualidade do café. Eu vou falar rapidamente. Nós temos aí algumas reações mais importantes, né? Uma parte de desidratação, é uma reação até óbvia, né? Quando você aquece alguma coisa, uma tendência é que você perca umidade, né? Então, essa é uma fase... existe a ciência do café ainda é uma ciência muito nova. Então, você tem sempre alguém quebrando um paradigma com um novo estudo, com uma nova visão sobre o tema. Então, a ordem que essas reações acontecem, ela é mais ou menos concordada com todo mundo. Mas quando ela ocorre, se ela continua ou não continua, ainda é uma dúvida. O que a gente mais tem ouvido dos autores é de que elas ocorrem sempre, em algum momento, há uma predominância de uma sobre a outra. Então, nós temos a desidratação, ela é mais comum no início da torra, né? Onde o grão vai perdendo a umidade, a água livre que está dentro dele, até quando você chega num ponto em que ele já perdeu quase tudo.
E aí ele inicia uma segunda reação, essa é muito conhecida, acho que talvez mais para as pessoas que estudam sobre isso aí, né? Chama-se reação de Maillard. Ela é muito comum em alimentos. E para vocês terem uma ideia, eu acho que ela é a que realmente, vamos dizer assim, traz a nossa felicidade, porque ela é comum na panificação, no processo de fazer pães, no processo de cerveja, na malteação da cevada, e você tem ela ocorre no café e na carne. Né? Esses são os principais: cerveja, café, carne e pão. Ou seja, é tudo que todo mundo adora comer. Que é uma reação que ocorre entre aminoácidos, proteínas e açúcares redutores. Essas reações, à medida que o alimento ele vai aquecendo, os compostos vão primeiro se quebrando, se unindo novamente e gerando novos compostos. Essa é toda a lógica daquele cheirinho de café, que vocês sentem aquele aroma diferenciado, aquele aroma que vem justamente nessa fase que é mais presente essa questão da formação desses aromas. Né? E o escurecimento, né? Vocês podem notar que o pão, quando está no forno, ele passa pelaquela fase marrom, um marrom mais claro, um marrom mais escuro, até queimar totalmente, se a pessoa não souber fazer, né? Virar preto. Mesma coisa a carne, se você botar no fogo, ela vai ficando dourada, ela vai ficando marrom, ela vai ficar escurecendo, e se você deixar ela queima. E a cerveja também, você pode queimar o malte e tudo mais e tal. E o café também, a mesma coisa. Na torrefação vocês vão ver que ele vai, por conta das reações de Maillard e outras, ele vai escurecendo, vai adquirindo os componentes, vão reagindo, vão criando aromas, e a reação vai tornando o grão cada vez mais escuro, primeiramente mais amarelado, depois escuro. Caramelização, que também é algo que acontece, né, que ela é muito parecida com a de cima, mas ela não depende de aminoácidos, né? É, na verdade, a degradação dos açúcares que vão sendo formados, e isso vai produzindo o que a gente chama de caramelização, algo como um caramelo, e o próprio gosto de caramelo no chocolate, que é comum, a gente sentiu. Aquele que a gente experimentou tinha realmente um pouco de caramelo, não era tanto, mas você nitidamente notava a presença dele. E a pirólise, que é uma última etapa, uma reação mais complexa, onde o sistema todo já passou, no início ele é endotérmico, o grão absorve o calor. Quando ele chega no final, o calor faz com que o grão, ele dá, a gente chama na torra como, é como se fosse uma pipoca, ele pipoca igual pipoca na panela, você ouve ele estourando, né? O grão expande, a parede da celular, ela expande, ele fica mais poroso, né, por conta disso, ele abre, e é justamente a fase final da reação, que é uma fase que gera energia. Então, quem está torrando tem que administrar essa questão de, primeiro, o sistema absorve energia, depois ele gera energia. Então, você tem que estar de olho nessas fases para colocar. E aí você tem a liberação de CO2, né? Não só durante a torra, tá? Um café recém-torrado, ele passa muitos dias soltando, o gás carbônico vai sendo liberado. Se vocês pegarem pacotes de café especial, provavelmente todos aqueles que estão ali, vocês olham, tem uma válvulazinha em cima, né? Por que é aquela válvulazinha? É porque o maior inimigo do café depois de torrar é o oxigênio. Mas ele perde gás carbônico. Então, você pode inclusive chegar no mercado ou no café especial e notar que o café está estufado. Aquilo é razoavelmente comum. Ele foi e o gás carbônico continuou sendo gerado. Se o sistema tem aquela válvula, ele permite a saída do gás carbônico, mas impede a entrada de oxigênio. Então, para isso serve aquela válvula, tá? Você liberar o gás carbônico que está dentro sem permitir que o oxigênio entre. Então, as fases são mais ou menos essas aí que nós vamos passar. Principais alterações ocorridas, né, nos grãos. A gente vai ter a alteração da cor, né? O grão de café, logo que é colocado para ser torrado, tem uma coloração meio azul esverdeada, e ela vai subindo para amarela, marrom e preta, né? Preta, eu já digo o seguinte, queimou. Sinceramente, essa é a definição correta para isso. Aumenta o volume, justamente como eu citei para vocês, a reação de pirólise final, a degradação de alguns compostos químicos que fazem parte do café. Ele expande, torna mais poroso e, coincidentemente, permite que a gente moa ele com mais facilidade, que todos os componentes que são solúveis possam ser, assim, de forma mais fácil extraída com a água quente, que é o padrão nosso aí. Perda de massa, né? A gente tem uma perda de massa, especialmente pela perda da umidade, tá, gente?
Você tem aí um café, quando entra, você tem um determinado peso, e depois que ele é torrado, você tem uma perda aproximada entre 12% e 20% de massa, ou seja, de peso real do café. Então, se você coloca 10 kg de café para torrar, é bem provável que você vai tirar 8,5 kg de café, 8,6 kg de café. Tornam-se mais ácidos, isso é decorrente das próprias reações que ocorrem da formação de ácidos no café. O ácido mais comum no café é o ácido cítrico, né? No que a gente experimentou ali, tinha muito pouco ácido. Talvez a torra tivesse um pouquinho mais para isso. Apesar de a gente estar experimentando café especial, ela estava mais escura. Então, as nuances estavam difíceis de ver mesmo. Ela estava muito discreta em todos os aspectos do que a gente viu. Muito bem apresentado pelo pessoal da Três Corações. Aumenta a porosidade, já falei, tornando menos densos e mais solúveis. E desenvolvem, como já foi dito até pela própria Carol, quase 800 compostos aromáticos, né? Então, tem muita gente que olha e inicialmente eu vou dizer para vocês que não é uma tarefa fácil, nem todo mundo vai ter um olfato igual um apreciador de café, porque isso passa por uma percepção de cada um, mas a experimentação, acho que todo mundo é capaz, em algum momento, de distinguir vários desses aromas e sabores que existem. Não, às vezes, na especificidade, que vai depender também da própria característica da pessoa, em ter essa percepção. Mas consegue sim chegar e perceber várias dessas características de café. Pode passar? Bom, eu tinha falado com o Guto que nós temos aqui os engenheiros, eu trouxe aí também para mostrar para vocês o que é uma máquina de café. Não sei se vocês lembram aquela primeira foto. É mais ou menos a mesma coisa da máquina de 1900, tá? Você tem aí um tambor, né? O tambor é onde é colocado o café, tem aquela parte lá de cima mais alta, preta, onde você joga o café, e o aquecimento do café se dá dentro daquele tambor. Você tem aqui atrás um coletor de películas, porque o café, quando ele começa a fase de expansão no fim, ele ainda tem uma película em torno dele, que é chamado Silverstein, película prateada. Quando ele começa a soltar essa película sai e a gente precisa tirar ela. O fluxo de ar que tem dentro, que é um fluxo que tira as coisas, que joga essa película para cá. Então depois a gente recolhe essa película aqui. Os controles, né, do torrefador. Hoje em dia aí eu vou mostrar para vocês a grande diferença, apesar do parecido e da parte mecânica idêntica, né? Ou seja, um cilindro que roda aquecido, num caso que eu mostrei anteriormente, por carvão ou por gás. Hoje o mais comum é esse. Existem algumas coisas mais modernas, que eles chamam de torrador de leito fluido, que na verdade tenta torrar o café de forma mais indireta. Porque isso aqui, o calor vai bater no tambor e o café ele vai torrar tanto por condução, né? Ele está em dois sólidos em contato com temperaturas distintas, tanto por condução quanto por convecção. E por incrível que pareça, apesar disso ser um torrador que você joga o calor diretamente no tambor, você tem controles aqui também de fluxo de ar lá dentro e o ar está muito quente lá dentro. Então, por incrível que pareça, a maior parte da torre, mesmo nesse torrefador, é por convecção, né? E uma parte menor por condução, que é o contato do grão com as paredes do tambor que está torrando. E por último, uma bandeja resfriadora, né? Lembra que eu falei para vocês que a fase final da torra é uma fase que começa a gerar energia por si própria. Inclusive, você tem que controlar essa fase. E se você não deixar, esse café continua torrando, às vezes sem calor, sem chama. E isso você acaba perdendo o ponto de torra, você é descontrolado. Então, logo depois que o café está no ponto, você tem que resfriá-lo. Resfriá-lo é fazer com que ele interrompa essa fase de geração espontânea de energia nele mesmo, que o pessoal conhece como a pirólise, né? E a parte a gente chama de crack, quando o grão começa a pipocar e a gerar aquela energia. Pode passar. Então, aí essa é a grande diferença daquela primeira máquina que eu falei para vocês, que é muito parecida do ponto de vista de formato, mas hoje com a tecnologia o que a gente tem naquele torrador tinha um visorzinho, né? E os torradores modernos hoje, que é o que a gente usa, eles têm um cabo de rede, né? E a maior parte das informações que estão ocorrendo em tempo real, quem está torrando está vendo. Então várias curvas são construídas para que você possa
fazer uma torra o mais próximo possível da outra. E também entender o que está acontecendo naquele momento. Até mesmo, eu diria para vocês, a parte mais importante, eu vou apresentar para vocês aqui para frente, tipos de torra e a questão de coloração, mas mais para entender onde começa e onde termina cada reação. O comportamento do torrador. Quando aquelas reações mudam, você vê que e você tem teorias de várias pessoas de como deve ser conduzida cada fase da torra. Então a gente tem um controle aqui da temperatura do ar, a gente sabe a temperatura do ar em cada momento e ele vai apresentando num gráfico, a temperatura da massa como um todo, o gás, qual é exatamente qual é o tamanho da abertura de gás que você está tendo no momento. Então você consegue replicar uma torra exatamente muito próxima da outra. Aí vocês vão dizer, mas então fica igual. Não, isso é um produto, café é um produto, não foi falado ainda, mas café é um ser vivo. Inclusive a semente, lembre-se que a semente do café ela foi preparada para, vamos dizer assim, iniciar uma nova fase de construir uma nova planta. A semente está lá, então o que acontece? Foi falado aí da secagem, né? Então a secagem, você tem que secar o café. Por vários motivos, porque ele vai fermentar, porque ele vai morfar, por N motivos. Mas uma das lógicas, inclusive da secagem rápida que eu digo você tira, você tem que secar e botar ele para secar o mais rápido possível, é porque você tem que impedir que a semente perceba que a casca saiu. Não dá para entrar em todos os aspectos hoje numa palestra pequena. E ela entenda que ela tem que germinar. Quando ela entende que ela tem que germinar, ela consome açúcar. Açúcar é o combustível das coisas. E tudo que nós não queremos é que a semente consuma o açúcar que tem dentro dela. Porque é aquilo que vai dar boa parte daqueles sabores. Então, por isso que o que a gente faz com a semente na hora de deixar em 10, 11%, eu até digo que no meu caso é 11, tá? Porque 10, quando a gente vai beneficiar, ele acaba quebrando demais o café. A gente não sabe, talvez porque fique seco demais. A gente tenta deixar em 11. Então, quando você pega o café logo que é colhido, tem em torno de 50% de umidade. Logo que você colhe ele que está com 50%, a sua intenção é fazer com que ele desça para 11 e ela hiberne. Né? A semente não vai mais germinar por conta da umidade mais baixa. Então, ele pode ser armazenado, mas o embrião que está lá dentro está vivo. Se aquele embrião morrer, a semente para o café acabou. Café especial, tá, né, gente? Obviamente, todo é utilizado, a indústria usa, basicamente, inclusive os cafés que já morreram e tudo, ele fica branco. Começa a ficar branco, o embrião morreu, e isso não pode acontecer. A preservação e o armazenamento servem para isso. Bom, enfim, pessoal, essa daqui é uma tela de um software gratuito, tá? Chama Artisan, tem softwares pagos também, e que você acopla no equipamento de torra para poder acompanhar torras acontecendo a cada minuto, com todas as informações possíveis. O que eles têm feito hoje em dia é aprimorar cada vez mais esse entendimento aqui. Aí entramos realmente aqui no nosso tema de entender quais são os tipos de torra, né? E aqui nós temos aí o grão antes de torrar e 4 modelos aí, foi uma foto que a gente pegou. E mais ou menos hoje, o indicador mais usado é um indicador óbvio, que na verdade é uma consequência, né? Seria o indicador de coloração. Se é mais claro, um marrom mais claro, ou se chega, aquela última foto ali, chega a preto, né? Vocês já ouviram falar no café extra forte, né? O café extra forte é o último lá. E ele precisa ser feito daquela forma para esconder um café ruim, tá? Então você vai acabar, se o café tem muitos defeitos que vão aparecer, normalmente ele é feito uma torra muito mais escura. Pode passar. Então pessoal, nós temos aí esses parâmetros de cor. Tem outros parâmetros, mas na verdade é porque a cor é só uma decorrência, ou seja, lembra que eu falei para vocês da perda de massa, né? Então, normalmente ocorre concomitantemente. Quando está daquela cor média, você vai ter uma perda de massa entre 14% e 16%, e assim sucessivamente. Um café com uma torra bem clarinha vai ter uma perda de massa de 12%, 11%, 12%. E um café completamente queimado, 20%. Então, isso vai oscilar. E
também a questão de saber qual tipo de torra você está fazendo, o tempo de duração de cada uma daquelas fases que eu falei para você. A gente identifica todas elas, tem autores, especialmente americanos, que focam mais na questão da fase da torra, quanto que ela tem que representar, quanto tempo tem que passar na primeira, especialmente nas fases, na intermediária, mais lá e na final. Pode passar. E aí essa padronização, ela veio internacionalmente até para que o mundo inteiro pudesse, né? Você tem uma escala que foi criada em 95 pela SCAA, né? Que na verdade é a associação dos produtores, na verdade do pessoal que trata de café especial, uma associação era americana, acho que ela fundiu hoje com a europeia, e ela como uma empresa fabricante de espectrofotômetros, fez uma tabela para unificar o que seria cada tipo de torra. Então, criou aí o Roast Color Classification Systems, que estabeleceu 8 discos de cores diferentes para poder dizer quais são as torras. Pode passar. Então, ó, isso aqui é até um negocinho feito pela ABIC, né, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, onde você tem aí a comparação das torras, né? Obviamente, esse quadradinho aqui seriam os pontos onde você devia concentrar um café. O café deveria, para poder estar assim, preservando as melhores características dentro dessa escala, desse quadradinho preto, que seria Agtron 75, 65, 55, 45. Então, essa é a faixa de cor que seria recomendada. Foram criadas essas 8. Aqui é uma outra visão que é mais usada, era mais usada mundialmente, aí você dava um nome para cada fase, né? Cinnamon, New England, American, City, Full City, Viena, French e Itália. Ouvi dizer que tinha a ver com o gosto de cada uma dessas regiões, né? O gosto seria a cor, que seria preferência em cada uma desses lugares aí. Mas essa é usada juntamente com a Agtron para você descrever a coloração. Pode passar. E aí, qual é o impacto disso no café, gente? Aí, se está mais clara, ou se está mais escura, ou se você tem aquelas nomenclaturas, enfim. Isso aqui ocorre normalmente em qualquer torra de café, tá? São as variáveis mais específicas. Então, você tem aqui o grau de torra, roast degree, e aqui a quantidade de cada uma dessas variáveis aqui. Então, vocês notam que, à medida que a torra vai escurecendo, a torra mais clara vai ter um nível maior de acidez, que é a linha verdinha, que ela, ao mesmo tempo, vai cair à medida que passa de um ponto, e mais para frente o aroma vai ser mais preponderante. E o corpo da bebida também vai crescendo, ao mesmo tempo em que essa linha marrom é amargor, né? Então, isso aqui, esse gráfico, a gente já entende que as torras mais claras vão ter um predomínio de acidez, aroma, e as torras mais escuras você vai ter ainda aroma, corpo, e se você insistir demais, você vai ter um amargor até insuportável. Pode passar? Então, aqui a gente acabou que os tipos de torras mais comuns, eu sei que é difícil para quem está, às vezes, chegar no supermercado, porque isso não fica claro, né? Cada empresa bota um nome diferente, tudo, é uma coisa que ainda é para o futuro, para tentar padronizar. Vocês não vão encontrar essa escala Agtron na saquinho de café, a pessoa vai dar lá seu nome, mas vocês já aprenderam que a cor do grão vai dizer muita coisa, né? Então, a torra mais clara, ela vai ser uma torra mais ácida, que muita gente confunde com azedinho, né? na boca, e vai destacar os aromas mais complexos. Então, uma torra interrompida, um grão ainda mais claro, ele vai te dar uma gama enorme de tudo que aconteceu com aquele grão até aquele dia. Como é que ele foi colhido, se ele era bom, se ele era ruim, porque ali você vai ter uns aromas florais, vão aparecer mais aqui, especialmente aromas frutados também, a identificação mais clara. A torra média, se vocês forem no gráfico, ela vai ser o equilíbrio, né? Você vai estar ali, passou por uma acidez, diminuiu um pouquinho, o corpo aumentou, e aí você vai tendo, a doçura também está no ponto ideal. Então essa daqui talvez seja a preferida. Na nossa linha de cafés, essa daqui é uma das preferidas, que, vamos dizer, agrada mais as pessoas. E você tem aqui a escura, vocês viram no gráfico que existe um ponto para a escura, né, que pode passar.
Então, existe um ponto para a escura que a gente diria que seria por menos por aqui, ó. Então, até aqui, pelo menos para quem produz e torra café especial, eu sou até um ET no mundo dos cafés especiais, porque tem muita gente torrefador, Brasília tem muita gente boa, tá? Que acha que não deve chegar nem perto daqui por conta disso aqui, de alguma coisa, né? Eu acho o seguinte, o consumidor manda, né? E a gente tenta chegar, eu nunca fiz uma torra escura, aqui, por exemplo, talvez eu chegue aqui, né? Então, eu tenho um produto que chega aqui, né? Eu tenho um produto... Temos um produto aqui, claro, seria mais ou menos isso aqui, média e escura. Então, normalmente, os paladares, eles estão, pelo menos das pessoas mais leigas, né, no assunto, os paladares vão estar aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui. É óbvio que tem gente que vai tentar torrar um café aqui, porque às vezes ele é viável torrar, porque você vai ter uns aromas muito específicos e muito interessantes aqui. Mas não é o comum. Você vai ter entre a clara e a escura o padrão normal. Então, gente, vocês devem ver na palestra do Felipe, né, que é tudo que a gente fez para torrar o café, controlar as reações químicas minuto a minuto, deixar no final escolher um ponto específico de retirar o café para que ele estabeleça uma sensorial diferente para cada um, vai sempre depender da qualidade da matéria-prima que você está usando, né? Que é o caso de você ter um café especial, um café, como colocou a Carol aqui, ela fez lá a colocação do café especiais acima de 80 pontos, né? Eu diria até que o bom mesmo é acima de 85 pontos, mas 80 pontos já é um café fantástico, que vai te permitir fazer uma torra mais clarinha, por quê? Porque se o café é ruim, a torra clara vai mostrar para você os defeitos. Porque os aromas que estão ali e que não são agradáveis vão aparecer também. Um café que a gente chama riado, vai aparecer o gosto meio de remédio. Um café que a gente chama... tem um ácido que é vinagre, que também pode aparecer. Então, o que acontece? Via de regra, cafés muito escuros são cafés cuja matéria-prima era muito ruim. Então, você torra para que aqueles aromas sejam escondidos. E você fique mais com o gosto do amargo e do muito torrado. Às vezes, até se você prestar atenção mesmo, é fumaça. Fumaça, carbonizado e tudo. Então, matérias-primas de baixa qualidade normalmente são torradas mais. Matérias-primas de boa qualidade permitem uma torra mais interessante. E eu diria para vocês que a torra, além de ciência, é arte. Porque não é fácil você controlar dentro de um tambor a temperatura ideal, dentro de uma carga que você colocou lá, e essas reações químicas acontecerem num elemento que, quando você colocou, ainda era um elemento vivo. Que o grão está vivo, o embrião está lá, hibernando por conta da umidade que mantive em 11%. Então, tudo que... isso aqui eu peguei só um pedaço para vocês verem, né? Tem os especialistas em café, Sulaine está aqui fazendo, Sulaine é conhecedora aí isso é uma roda de sabores do café. Eu só peguei uma parte dela, peguei mais a parte das características boas, né? Então, quando você trabalha bem, quando você tem um bom terroir, quando você fez uma boa secagem, é um processo muito longo para você chegar, você consegue que esses aromas aqui, a parte frutada, frutas cítricas, outro tipo de frutas secas, que nós temos um café que lembra frutas secas, entendeu? Depende da torra, em parte, alguns aromas sim, mas esses aqui principalmente dependem do produtor rural, de como foi tratado, do terroir. Às vezes o produtor pode tentar fazer isso, mas ele precisa de condições, que aí é outra palestra, a palestra do Felipe. Então, aqui, o papel do torrador quando ele pega uma matéria-prima boa, fazer com que isso que o produtor trouxe apareça no final na xícara. Então, esse é o trabalho do torrefador. Pegar uma matéria-prima, obviamente de boa qualidade, porque quem tem equipamento, quem trabalha na parte artesanal, vai querer um café de qualidade, para que quem está tomando no final consiga perceber essas características positivas de um bom café. Queria agradecer a todos vocês, agradecer ao Guto, a atenção que foi dispensada, colocar aqui meu e-mail se tiverem qualquer dúvida e finalizar. Muito obrigado, viu, gente?
obrigado mesmo pelo carinho. O Coutinho, não conhecia ele antes, foi uma pessoa que a gente trocou ideia uma vez no telefone. Ele abraçou o projeto de uma forma assim, cara, gratidão, só tenho a agradecer a você. Parabéns pelo belíssimo trabalho da Minelis, cara, pô, levando o café nacional para fora, né, com uma bandeira de qualidade absurda. E melhor ainda, um café do DF lá fora, ranqueado aí. Então, nós produzimos cafés de excelência, nós temos engenharia de excelência, nós temos agronomia de excelência, inclusive economia, finanças, enfim, todas as áreas, mas nós temos que começar a curtir, né, essa onda de que nós somos capazes, e a gente tem que desenvolver, tirar o envoltório, né, desenvolver isso, e acreditar no potencial brasileiro de gerar riquezas e gerar trabalho de excelente qualidade. Então, cara, só tenho a agradecer, parabéns e gratidão. Então, pessoal, só agradecer vocês novamente pela atenção, pela palestra. Dedicar, dizer que até falar como meu pai, que quando dá as entrevistas e tudo, que as pessoas perguntam qual o segredo, ele disse: o segredo é um trabalho em equipe. As pessoas, às vezes humildes, do agrônomo que nos dá assistência, das pessoas que vão lá, do trabalho que a gente faz. E como o Guto falou, uma honra que Brasília possa se ver, que não é nem tão divulgado, mas a gente pretende inclusive ocupar muito espaço aí, para que as pessoas que chegam em Brasília, que muitos me perguntavam quando a gente ganhou os primeiros prêmios, a gente não tinha marca ainda, né? E meus amigos diziam: pô, mas é um absurdo que vocês ganham, vocês têm um café tão premiado e a gente em Brasília não pode tomar, porque eu não torrava, entendeu? Você teria que levar o café para a Itália, que aí parte do café da ilha é um café comprado de, sei lá, milhares de produtores no mundo inteiro, incluindo o nosso. E aí a gente passou a realizar o sonho dessas pessoas. Muito obrigado, gente. É excelente. Parabéns, só agradecer. Gente, a gente vai fazer uma brincadeira hoje na parte da tarde. Então a gente vai fazer agora quem quiser comer um crepe conosco. Gostaria de agradecer imensamente a todos os patrocinadores, ao Sistema Confeacrea, a GHS Brasil e a Três Corações, por terem patrocinado e por terem trazido, né, esse evento. Esse evento ele só seria possível graças a todo o trabalho da equipe da GHS na descontaminação do ambiente, nos protocolos de segurança, graças ao patrocínio efetivo do Sistema Confeacrea e, claro, da Três Corações, que também está nos patrocinando. Então, gratidão. Gratidão aos associados da VENEC, aos doadores, quem doa gesto, quem doa tempo, quem doa likes nos nossos perfis, quem curte, quem é inscrito no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma imensa gratidão a gente carrega sempre convosco. Ok?